Ô, Benê, falar aí de contratação, drones, Vitão, na mira do Flamengo, o zagueiro do Internacional. Tem novidade nesse caso? Tá para chegar esse zagueirão? Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde a todos aí. Pois é, temos novidades em relação ao Vitão. A gente já trouxe a informação com exclusividade da proposta milionária que o Flamengo fez ao Internacional. 10 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais por esse zagueiro. Só que o Internacional recusou, fez uma contraproposta que o Flamengo não gostou muito. Porém, o Flamengo não desistiu do jogador, pelo contrário, apresentou uma proposta para o jogador de 5 anos de contrato. E agora o jogador, junto com seus representantes, também com a sua família, o pai dele também vai participar dessa reunião lá em Porto Alegre com o Internacional. E a tendência é que a reunião aconteça amanhã, porque está previsto o desembarque do pai do jogador junto com os empresários lá em Porto Alegre. E eles vão conversar com o Internacional. E aí, para entender o que o Internacional pensa. Eu acho o seguinte, Flavinho, a partir do momento que o Flamengo faz esse movimento, seduz o jogador com um tempo de contrato longo, 5 anos, e uma valorização salarial, é óbvio que o jogador fica balançado. Isso não quer dizer que ele vai chegar lá, vai bater na mesa, eu quero sair de maneira desesperada. Eu acho que das duas, uma. Ou o Flamengo consegue a contratação desse zagueiro, ou o zagueiro consegue uma renovação de contrato com o Internacional, porque o contrato dele com o Inter é curto. Vai até dezembro de 2026. E o salário dele, teoricamente, defasado. Então, acho que das duas, uma. Ou o Flamengo consegue essa contratação, ou faz uma baguncinha lá no Internacional, porque aí o Vitão vai tentar uma renovação de contrato. E eu acho válido, sim, o Flamengo insistir na contratação do Vitão, sobretudo envolvendo o valor de 4 milhões de euros a receber do Thiago Maia, porque eu vou sempre bater nessa tecla. Você não sabe se vai receber e se receber, só vai acabar de receber em 2027, então é melhor você utilizar essa quantia agora. Então eu acho justo sim o Flamengo tentar a contratação do Vitão, jogador jovem, 24 anos, tem requisitos que fazem o Flamengo ir atrás dele. O José Boto conhece esse jogador há muito tempo, chegaria para brigar pela titularidade e se ele fosse reserva, seria um baita reserva de luxo. Então acho que o Flamengo faz o movimento correto aí, se reforçando, caso ele venha, e ainda desfalcando um rival direto na briga aí pelo título do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Melhorou então a situação para o jogador, né? Não aumentou a proposta, o valor para o Inter, mas a partir do momento que se oferece ao jogador 5 anos de contrato, é o que geralmente todo jogador quer ouvir, um tempo longo de contrato. Muitas negociações acabam esbarrando nessa tecla aí, o tempo de contrato. 5 anos para seduzir o jogador é um tempo interessante. Interessante para o Flamengo também, Pedrosa, se oferecer 5 anos aí para o Vitão. Gosta do Vitão? Sim. Gosto muito do Vitão, como eu disse ontem, acho que é um defensor que é provado no futebol brasileiro, iniciou no Palmeiras a sua trajetória, então tem base, passou pelo Shakhtar, que também foi, como o Benê trouxe aqui, um clube que o José Boto o observou bastante, e o Vitão jogou no Internacional mais de 50 jogos na temporada de 2024. Inclusive, algumas pessoas defendiam a convocação do Vitão, que reclamou até o fato de jogar lá no Rio Grande do Sul e ter menos apelo do que jogar aqui no Rio e no São Paulo. Defendeu o Alan Patrick também, por exemplo. É um atleta que é rápido, forte, alto, tem qualidade técnica para sair jogando também. Tem esse perfil que, apesar de ser alto, ele também é veloz. Então acho que a passada larga dele ajuda bastante nesse sentido. E o Vitão é um jogador de 24 anos, se eu não me engano, não é isso? 5 anos de contrato não é nada. Vai até 29, o jogador tem totais condições de estar em alto nível até os 29 anos. Eu acho que é uma procura muito válida do Flamengo, seria uma baita contratação, à altura do que saiu, do Fabrício Bruno. São jogadores que, na minha visão, estão na mesma prateleira de nível no futebol brasileiro. Então, o Vitão, eu acho que todo esforço que o Flamengo puder fazer por esse atleta, e quando você oferece, o atleta quer vir, geralmente os players de mercado dizem isso, o atleta que negocia, que comanda a operação, isso facilita muito mais para o Flamengo nesse sentido. Tá ficando bem claro aí o desejo dele, né? Dá para entender que ele tem essa vontade de jogar no Flamengo, até para ficar mais próximo da seleção. Inegável, o Internacional é gigante, mas o Flamengo acaba tendo mais visibilidade, sendo mais vitrine para o cara chegar à seleção brasileira. O Venei tem drone do Lohan. Lohan pode sair, a joia dessa última geração aí da base. O CSKA aumentou proposta. Qual novidade que tem no caso do Lohan? É isso mesmo, Flavinho. O CSKA vem demonstrando esse interesse, intensificando as conversas. Nós trouxemos ontem também, em primeira mão, essa nova proposta do CSKA. Na verdade, é a terceira proposta. A primeira de 4 milhões de euros, recusada. A segunda de 5 milhões de euros. Essas duas por 100% dos direitos. Agora o CSKA botou na mesa 8 milhões de euros por 80%.
O Flamengo é dono de 70%, Madureira é dono de 30%. E aí o Flamengo já conversa com Madureira para, entre aspas, morder um percentual maior deles nessa negociação. E para o Madureira é até válido porque eles precisam muito mais do dinheiro, proporcionalmente falando, que o próprio Flamengo. E o Flamengo topa assim vender, tanto é que mantém as negociações. O Lohan, portanto, não faz parte daquele grupo de jogadores importantes que não vão sair, segundo o José Boto. E por que ele não faz parte desse grupo? Primeiro, o Flamengo precisa fazer receita com venda de jogador. Segundo, o Felipe Luiz não vai utilizar esse jogador, tanto é que ele está jogando o início do Campeonato Carioca. E caso ele continue no Flamengo, a tendência é que ele volte para o Sub-20, para não perder ritmo de jogo. Terceiro, o Flamengo tem o receio de acontecer basicamente o que aconteceu com o Lincoln, que foi um jogador que chegou ao time profissional extremamente valorizado, recebia várias propostas, o Flamengo sempre recusava. Com o passar do tempo, ele não foi muito utilizado, acabou indo para o Sub-20 também, ficou desvalorizado no mercado e acabou sendo vendido por um valor muito abaixo daquilo que muita gente imaginava. Então o Lohan, criou-se uma expectativa muito grande em Lohan, tratado e rotulado como a próxima venda milionária do Flamengo, mas a gente precisa entender todo o contexto, todo o cenário da situação. E Flavinho, fica aqui o meu questionamento. É um jogador joia, todo mundo sabe disso, do potencial dele, mas o Tite não estava utilizando, o Felipe Luiz também não vai utilizá-lo. É coincidência? Claro que não. Muita gente que acompanhou o Lohan na temporada passada, no dia a dia, falou, olha, joga muito, tem muita qualidade. Mas eu vou utilizar as palavras que todas as pessoas que conversaram comigo para definir o Lohan, essas pessoas utilizaram. Falta tesão em Lohan no dia a dia, nos treinamentos e até mesmo nos jogos. Mas é um jogador de alto nível, tecnicamente falando. E outra, a gente acabou de falar do Vitão aqui, o Pedrosa foi muito bem, na vontade do jogador. O Lohan é a mesma coisa, tem a vontade dele, ele já aceitou a proposta do CSKA. Financeiramente falando, uma proposta milionária. Tanto é que os empresários estão insistindo nessa negociação, estão se reunindo com a diretoria do Flamengo para tentar fazer negócio. Então o Lohan, se eu tivesse que arriscar aqui, para mim é questão de tempo desse negócio sair, tá? Porque o CSKA ele vai aumentando aos poucos, e o Flamengo vai tentando sugar ao máximo financeiramente falando do CSKA. Então eu acho que vai sair negócio. Eu acho que vai sair, não por 8 milhões por 80%. Talvez se eles aumentarem um pouquinho, ou até mesmo botar metas ali que são fáceis de serem batidas, o Flamengo vai fazer negócio, porque a ideia é vendê-lo sim. O Pedrosa, é sempre difícil até para a diretoria, né, ter esse time da venda do jogador, porque o Lohan era tido como um fenômeno na base. O Flamengo ganhou do tudo com essa geração do Lohan e ele sempre apontado como grande destaque. O pessoal lá no Flamengo vinha me procurar e falar, escreve esse nome, para disputar, para ser melhor jogador do mundo um dia. E aí, de repente, 10 milhões de euros no cara que era o fenômeno. Aí a gente tem um exemplo, por exemplo, o Matheus Nascimento, já chegou a ser valorizado, hoje em dia vai ser difícil vender porque ele caiu. E outro, quer dizer, num lado oposto, o Luiz Henrique, por exemplo, ele não era muito badalado na base quando subiu, não. E o Fluminense vendeu ele por 8 milhões de euros, se não estou enganado, e depois ele mostrou que valia muito mais. O Lohan, a gente não tinha uma expectativa muito maior. Será que não é um time do jogador voltar a reencontrar aquele bom momento quando ele subiu? Ou você acha que se fosse o Flamengo, vende logo porque ele está... A gente, por enquanto, está vendo um declínio na carreira dele. O que me chama a atenção em relação ao Lohan é o Felipe Luiz não ter levado ele para os Estados Unidos. Porque, por exemplo, o Matheus Gonçalves, que é um jogador que é da mesma safra no quesito ter a expectativa de uma grande venda, ter muito talento, ter se destacado na base, ele está lá. Inclusive, eu acho que o Matheus Gonçalves jogou muito mais do que o Lohan no restante da temporada aqui em 2024. E o Lohan teve uma boa fase ali quando o Tite colocou os jogadores que estavam alternativos, porque os principais estavam jogando com a seleção brasileira. Até acho que ele fez bons jogos, depois ele caiu muito de rendimento. E na reta final de temporada ele praticamente não foi utilizado ou não foi utilizado, colocamos assim. Então, me liga um sinal de alerta de que talvez esse cara não seja mais um jogador que o Flamengo acredite que pode dar mais potencial. Justamente porque o Felipe Luiz não está contando com ele nessa pré-temporada lá nos Estados Unidos e que o Flamengo já retornou. Então, isso também liga um alerta para a diretoria, para você não perder ainda mais valor de mercado por esse jogador, mas também liga um alerta para o time que está comprando o Lohan. Porque o CSKA, eu não tenho dúvida disso, está acompanhando o Lohan desde que ele é da base. O CSKA, o futebol russo, ele tem o costume de comprar jogadores sul-americanos. Então eles olharam assim, bem, esse cara era esse fenômeno todo que estão falando. E agora ele está em baixa.
Então eu vou lá jogar as propostas para ver como é que o Flamengo lida com essa situação. Primeiro foi 4,5, depois 7, 8, agora tá chegando a 10. Pro CSKA tá ótimo, porque esse jogador tinha uma expectativa de ser vendido por 20, 22, 25 e hoje ele tá valendo 10. Então assim, no final das contas, é um casamento que vai acabar dando certo pros dois lados. Eu acho que o mercado lá do CSKA, o mercado russo, é o melhor mercado que tem? Acho que não. Os times da Rússia não estão jogando nem Champions League. Mas eu entendo também o lado do Lohan de ter entendido. Fica esquecido. Talvez não seja o melhor caminho, mas eu entendo também o fato de ele deve estar recebendo um aumento salarial muito bom, porque os times lá pagam bem, e ele também entende que aqui no Flamengo ele não vai ter espaço em 2025. Vai jogar na Europa, vai realizar provavelmente um sonho, mesmo sendo no leste europeu. Então assim, eu consigo compreender os dois lados dessa equação. Às vezes respirando outros ares, o Lohan pode recuperar aquele futebol, como o Vene falou, o pessoal lá enxerga que ele não tem aquele tesão, é a palavra usada pro pessoal do Flamengo. De repente vai que lá na Rússia, longe mais focado, né? Nas 4 linhas ele não recupera aquela bola que ele já mostrou que tem na base. Até porque, Flavinho, tem que ver se ele está disposto a aguentar esse período de retorno ao sub-20. A gente precisa entender também o lado do jogador. O cara já chegou ao profissional. Ninguém gosta de voltar. É difícil você encarar isso. Por exemplo, o Matheus Gonçalves, ele soube encarar muito bem. Tanto é que é um garoto que está aí hoje sendo utilizado por Felipe Luiz e foi titular no amistoso contra o São Paulo, foi mantido no segundo tempo. Então ele soube lidar muito bem com a situação. Na época, o Lincoln não soube. Tanto é que não deu muito certo, ele acabou sendo vendido ao Vissel Kobe, todo mundo tratava o Lincoln como a joia, inclusive o Reinaldo Rueda, que tratava o Lincoln melhor que o Vinícius Júnior. Pouca gente lembra disso, mas é verdade. Então assim, olha o desfecho do Lincoln e olha o desfecho de outros jogadores. O que será que vai acontecer com o Lohan? Então eu acho que a diretoria não está totalmente errada, eu só acho que tem que tentar um valor maior. Até mesmo manter o percentual de futura venda, talvez é um garoto extremamente jovem, mas eu acho que a expectativa criada em cima do Lohan, aqui, muitos torcedores acham que, não, é um valor baixo. Não acho que seja um valor baixo. Eu acho que a expectativa criada foi muito grande e ele não consegue render no time profissional. Ele não terá vaga no time profissional. O próprio Felipe Luiz já deixa isso muito nítido quando deixa ele aqui disputando o futebol carioca. E outra, ele saiu de férias antes, na temporada passada. Ele não foi nem utilizado por Felipe Luiz no restante da temporada. Ele, Cleiton e Carlinhos, os 3 saíram de férias antes. Então é um jogador que não vai ser utilizado por Felipe Luiz, ele sabe disso, os empresários sabem disso e a diretoria também sabe. Então eu não acho errado vendê-lo, eu só acho que tem que ser um valor um pouquinho maior. Seguimos girando nossa equipe de reportagem, a gente volta com o Pedro Henrique Torre para falar sobre Flamengo, mercado, e você passou alguns nomes pra gente, Pedro. Peço para você repetir, por favor. Tudo bem, Mari? Um beijo novamente, difícil até de se concentrar aqui com esse calor que, olha, hoje tá demais. Um beijo para você, um abraço pro Marra, pro Jailson, todo mundo ligado na gente no Sport Center. Falava, né, dava até o crédito para a companheira Raíza Simplício do gol, que teve até as informações que o Danilo teria preferido jogar pelo Flamengo, né, assim que fizer a rescisão de contrato com a Juventus. Isso ainda é uma conversa, ele tem ainda o contrato até o meio do ano, 33 anos, viria para jogar como zagueiro, se adequar ali à realidade salarial do futebol brasileiro, do Flamengo especificamente, e aí ele viria para jogar mais como zagueiro mesmo. Pode fazer, talvez, uma vez ou outra ali a lateral, mas seria como zagueiro. O Flamengo que perdeu o Davi Luiz já no Fortaleza e também o Fabrício Bruno, que foi para o Cruzeiro. Além disso, o Vitão também é um alvo do Flamengo. O Boto chegou a contratá-lo quando estava no Shakhtar Donetsk, o levou para a Ucrânia, mas o Flamengo tem a ideia, a primeira proposta de 6 milhões de euros, mais o perdão da dívida de 4 milhões de euros em relação à transferência do Thiago Maia foi recusada. E aí o Flamengo aumentou um pouquinho, daria 7 milhões de euros, mais esse perdão de 4 milhões de euros da dívida do Thiago Maia. E aí o Internacional avalia nesse momento essa possibilidade aí, quem sabe o Flamengo buscando um zagueiro mais jovem, enfim, de olho também no futuro. Jorginho ainda tem a questão financeira, teria que fazer também esse desenlace, essa rescisão, quem sabe com o Arsenal sem custos. Então o Flamengo trabalha nos bastidores aí para ter reforços, como já teve o Juninho, que foi anunciado na última semana e vai ser apresentado mais daqui a pouco, agora à tarde, aqui no Ninho do Urubu. Ele que tem 28 anos, assinou um contrato de 4 anos, 5 milhões de euros junto ao Karabag do Azerbaijão, e agora vai se integrar definitivamente ao elenco do Felipe Luiz, que só deve estrear o elenco principal no fim de semana
contra o Volta Redonda em Brasília. Neste meio de semana no Maranhão ainda é a equipe sub-20 contra o Bangu. Vai ser uma disputa ali contra a lanterna do Campeonato Carioca. As duas equipes têm apenas 1 ponto. Mari. Como eu tô boazinha hoje, Pedro, eu vou te liberar, já que tá muito calor. Você volta ao longo da nossa programação, mas... Condicionado nele. Isso, mas não se acostume também, né? Não. Vez ou outra eu tô simpática porque tem repórter estreando. Danilo e Vitão, em 2024, o Danilo com 37 jogos, mais ou menos ali um tempo e mais um pouquinho por jogo. O Vitão também aí com quase partidas completas, né? Com 51 jogos, jogando 83, 84 minutos por partida. Quando o Pedro estava trazendo as informações aqui, falando sobre os dois nomes, você já reagia, Jailson, que principalmente o Vitão é zagueiro, mas assim, que o Danilo, que ele seja visto nessa posição como substituto para a zaga. Não é falar sobre Danilo na lateral. Isso aí você acha que não funcionaria? Sim. A minha opinião é que o Danilo foi titular durante muito tempo, era um dos capitães da Juve lá, como lateral, mas aos poucos, até com o Guardiola, ainda no City, ele foi sendo trazido, ele jogou de lateral, no Guardiola ele jogou de tudo, né? Jogou de lateral esquerdo, jogou de lateral direito, jogou de volante, jogou de zagueiro, volante que ele já tinha feito no Santos até, ainda. No América. Ele já tinha jogado como volante, só que lá, ele, é o que eu até, enfim... Uma vez, uma oportunidade numa coletiva, uma companheira falou, o que você perguntaria para o Danilo? E eu falei, cara, pergunta que ele tinha uma vocação muito ofensiva aqui no Brasil. O Danilo no Santos era muito ofensivo, jogava às vezes de ala lá pela direita e tudo mais. E na Europa ele foi trazido para defender mais do que atacar. E nesses últimos tempos, até na seleção que a gente tem a oportunidade de ver mais, o Danilo se caracterizou por jogar melhor defensivamente do que ofensivamente. Então, tenho para mim que se ele vier para o Flamengo fechando mesmo, que ele venha como zagueiro, como reforço na zaga, deixa a lateral lá com o Wesley e com o Varela, até porque o Filipe Luís está jogando com o lado direito muito mais para frente, muito mais ofensivamente com o lateral do que o lado esquerdo. Então, o Wesley está fazendo uma função bem ofensiva, a gente viu na reta final agora de 2024, principalmente com o Gerson pelo lado direito. Então, acho que o Danilo, se viesse como zagueiro, seria uma boa contratação. Como lateral, já... Se for quebrar alguns galhos, se tiver alguma questão de... Uma condição de temporada. Alguma condição de temporada, tudo bem. Mas como zagueiro, ok. E é uma posição que o Flamengo precisa, com as saídas do Davi Luiz e do Fabrício Bruno? Precisa. Não é assim, precisa desesperadamente, tenho que comprar o primeiro que aparecer. Não. Mas, vendo o mercado... E vendo a experiência que ele pode oferecer... O Danilo joga na Juventus, né, gente? Joga na Seleção Brasileira. O Danilo é uma faixa, né? Sim, e é um jogador até para, assim... Não tem mais jogo grande para o Danilo. Ele já jogou todo tipo de jogo grande. Mas no futebol brasileiro não tem jogo grande? Tem jogos imensos. Quase todo jogo do Flamengo é jogo grande. Mas ele já viveu essa experiência, entende? Ele não vai... É um jogador pronto. Um jogador de Copa do Mundo. Já eu estava falando aqui, eu lembro do Danilo, os primeiros passos dele no América. E logo depois o Santos viu e foi buscar para ser campeão e fazendo gol no jogo do título. De canhotinho. De Libertadores. Mas sim, concordo com tudo que ele falou. Ele era um jogador de mais característica ofensiva e hoje ele é um jogador que defende, como o Vitão, que está aparecendo na nossa tela, né? O Vitão é um outro tipo de contratação, Marcos? É um outro tipo de contratação. É um zagueiro, né? É um zagueiro bom na bola alta, mas é um zagueiro que tem velocidade, muito boa recuperação. Se você pensar que o Flamengo joga 70% dos seus jogos no campo do adversário, você precisa ter zagueiro que tenha boa recuperação. Você precisa ter volantes que vão morder para não permitir que a bola parta. Mas se a bola partiu, você precisa ter zagueiros de muito boa recomposição. O Vitão corre bem. É um zagueiro que vai bem nisso. O Fabrício Bruno também ia, né? E ele agora tem que ter uma nova oportunidade na carreira. Eu acho que são características diferentes. O Danilo controla o jogo, passa muito bem. O Danilo do Fernando Diniz na Seleção Brasileira chegou a jogar como um lateral chegando na área, né? Vale lembrar. Mas eu acho também que não é preciso revisitar essa página. É melhor o Danilo como zagueiro. A imagem do Danilo, vamos falar um português mais claro, o torcedor ele acaba vendo mais o da Seleção Brasileira.
A imagem do Danilo na seleção, o que ela passa de recado para a nação rubro-negra, Jailson? Tem uma certa implicância. Tem uma certa implicância por conta da seleção, sim. E aí tem toda a questão de como ele foi utilizado na seleção. Era a função que ele desempenhava como lateral, mas muitas vezes o Tite já puxava ele para fazer terceiro zagueiro para liberar o lado esquerdo, tanto com o Arana, tanto com o Renan Lodge, na época até, um pouco mais que o lado esquerdo era mais ofensivo. E aí o Danilo era utilizado como terceiro zagueiro. Só que uma reclamação até minha mesmo, quando eu vi os jogos da seleção, era que quando o lado direito, até nos últimos jogos, tá? Já com o Savinho, com o Luiz Henrique, que o Danilo não fazia ultrapassagem. Já por ficar um pouco mais preso, tanto no clube quanto no esquema ali de seleção, porque tem que compensar, gente, que a gente fica falando aqui, tem que atacar todo mundo. Não, tem que ter uma compensação. Mas uma coisa me incomodava, que era o fato do nossos pontas canhotos pela direita, quando eles cortavam para dentro, não tinha ninguém ultrapassando. Nesse momento que não tem ninguém fazendo a ultrapassagem, ele fica preso, ficam 2, 3 jogadores fazendo a marcação. Então era isso que fazia falta. O Wanderson que jogou os últimos jogos da seleção, né? O Wanderson já fez isso e melhorou. Até o Danilo mesmo, no jogo com o Dorival, no segundo tempo ele começou a passar um pouco mais e já deu uma aliviada no lado, no ponta esquerda, no ponta direita, né? Então, tem uma certa implicância, sim, por conta dessa falta de ofensividade ali do Danilo na parte, enfim, na lateral direita. Por isso que eu repeti aqui, que eu acho que seria melhor ele ser visto como zagueiro. Aí já é outra discussão, já é outro tipo de conversa. É um cara que, sim, domina a posição e que já jogou tempos na posição. E como o Marra falou, construção, que é o que o Felipe Luiz gosta, na zaga, ele faz bem. E liderança, né? Sim, sem dúvida, um jogador que é capitão, né? Só tem um outro ponto, assim, que para uma parte não ficar chateada, né? A situação do Vitão ainda é uma situação que não está concretizada. Sim. E o Vitão é importante no Inter. Isso é uma questão. O Inter melhorou muito da sua temporada na temporada passada, a ponto de estar classificado para disputar a Libertadores. Então, jogo duro, eu concordo muito com o Inter e não assim, não, chega aqui e compra. Não, claro que não. Paga e paga bem. Por ter uma situação já mal resolvida do Thiago Maia, isso que eu ia pontuar. Pode ser que isso facilite as coisas para o Flamengo. Mas agora eu tenho a dúvida em relação ao Inter. Pelo que ventilou, já não. Porque o Flamengo ofereceu os 10 milhões. Não, dúvida do que o Inter vai fazer. Então, aí o Inter falou que queria mais o perdão. Então seria, na verdade, 14 milhões. Aí o Flamengo recuou e aí falou que ia tentar tirar o dinheiro que o Inter deve ao Flamengo de qualquer forma. É que aí agora cada um vai defender o seu, né? Sim. O Inter não quer perder seu jogador por qualquer valor, mas também tem que resolver as questões com o Flamengo. O Flamengo quer o jogador, mas também não quer perder a parte dele, né? Claro, e o Inter é um ano muito importante, né? É um ano de investimento. O Rômulo saiu ontem, né? Para o México. Então, assim, a gente tem que observar, porque vai ser um time, pelo que terminou a temporada, a gente falou esses dias aqui de bom humor, né? Vai brigar em cima. Exato. Vamos ouvir, então, o que os companheiros... Porque, assim, no fim das contas, a gente ventila alguns nomes, claro, com a apuração aqui da ESPN, dos nossos repórteres, mas ainda de contratação mesmo, o Juninho, que é um cara que, sendo muito honesto, a gente não tem tanto material, mas quem jogou com ele ou acompanhou ele, acho que pode falar com muito mais propriedade. A realização de um sonho. Ele manda vídeo, né, da academia do Flamengo, fala que eu nunca imaginava isso, nem nos melhores sonhos, né? Porque ele falou que foi tudo rápido na vida dele. O Flamengo foi buscar um reforço de longe. O atacante Juninho, ex-Karabag, clube do Azerbaijão, chegou para reforçar a equipe em 2025. Os antigos companheiros são unânimes na principal característica de Juninho. Velocidade. É velocidade, né? O Juninho é muito rápido. Ele é muito rápido. Richard Almeida, volante do Karabag, relembra uma partida da Liga Europa para explicar como o reforço do Flamengo joga. Um atacante móvel que ele deixa... Os zagueiros pensam que ele não vai chegar e quando o zagueiro vê, ele já está em cima roubando a bola. Que você pode ver os gols que a gente fizemos contra o Bayer Leverkusen, quando ele rouba aquela bola e dá uma assistência, quando ele sai, o Patrick dá um passe, ele leva e faz aquele golaço.
Para Júlio Romão, outro ex-companheiro de Juninho, o jogador pode até fazer dupla de ataque com Pedro, artilheiro do Fla na temporada passada. Eu acho que podem jogar junto. O Juninho é móvel, ele não é um jogador que só fica dentro da área. Como já jogou Gabigol e Pedro no Flamengo, acredito que o Juninho não vai ter problema em jogar com o Pedro também, não. Acredito que pode até funcionar bem os dois juntos. Ele ainda compara Juninho com outro atacante brasileiro um pouco mais conhecido. Eu acho que o Juninho tem as características do Vitor Roque. Só que eu acho que o Juninho ainda é mais rápido que ele. Assim, muita força, muita velocidade, muito objetivo. Eu acho parecido, assim, característica de jogo. A saída dele do Karabag foi muito sentida pelos torcedores locais. Quem conta isso é Elval Kiliev, tradutor do Karabag há 8 anos e um dos mais próximos dos brasileiros do outro lado do mundo. Todo mundo conhece ele, não só em Baku, em todo o país. Quando a gente saia, por exemplo, junto para tomar algo, para comer junto no restaurante, todo mundo parava ele para fazer fotos. É muito, muito famoso, Juninho, todo mundo conhece Juninho. E como eu falei, a maioria está muito, muito triste, né, por isso. E se perguntar se Juninho está pronto para o desafio do Flamengo, o tradutor não tem dúvidas. Ele falou que estou preparado por isso, né? Se não, eu ficaria aqui, não é questão de dinheiro. Eu posso ganhar aqui em outros países, mas ele queria jogar em grandes times. Ele é muito ambicioso e ele está preparado para essa pressão. Juninho, então, que é o reforço confirmado do Flamengo, e é isso, né? Pensando em posições, a gente falou sobre, talvez, os zagueiros e um atacante. Está resolvido a vida do Flamengo? Não, né? Sim, tá resolvido, dá para jogar tudo. É isso. Começou a temporada, não é nossa, o Flamengo está com buracos no elenco, não, mas a gente né? precisa ver a situação de lateral direita também, né? Tem que ver o Varela. Você tá aí congelado, frisado. Não, é porque Igual na Avenida Brasil. É que quando Quando você perguntou, eu fiquei pensando aqui, tentando rapidamente, mas a questão basicamente pelo menos do Varela, nesse primeiro semestre, e se o Wesley for sair, vai ter a questão do segundo semestre. E aí é difícil. Vai ser difícil a reposição pro Wesley. No ataque tá resolvido. Aí a gente tem que ver se o Juninho vai dar conta do recado. E qual que é o recado que o Juninho tem que dar conta? É da posição de 9? É do... No primeiro semestre, posição de 9 e depois jogar junto com o Pedro. Jogar Só com o Pedro. isso. Só isso. Tá. Só isso que ele precisa fazer. Mas é a realidade. Esse primeiro semestre, por exemplo, pelo Flamengo e São Paulo que a gente viu, o Felipe Luiz testou o Alcaraz e o Matheus Gonçalves. Mas o Juninho está sendo contratado para ser titular do Flamengo. Enquanto o Pedro não voltar. Acredito que... Tô contigo. Eu acho que é por aí. O que é bom também, né? Porque é um jogador... Sim, o Juninho que foi visto no Karabag, e é óbvio, né, gente? Aqui no Brasil ele foi muito pouco visto. Mas a gente tem que acreditar que o Flamengo tem um departamento que faz pesquisas, né? Então, assim, o Flamengo é um clube sério. O Flamengo vê no Juninho a possibilidade de o Juninho jogar bem nele, Flamengo. Senão não contrataria. Não é uma contratação que, não, vamos fazer uma contratação aqui só para mexer com o torcedor. Essa não é uma contratação que mexe com o torcedor. Sim. Essa é uma contratação que é vista como uma aposta. E eu não tenho absolutamente nada contra as apostas. As apostas, às vezes, são muito mais baratas que um jogador já feito e que chega aqui e que não joga nada. Mas a sensação que eu tenho é que ele vai ser um jogador, durante um tempo, 9. Isso. Mais para frente, ele vai, até pelas entrevistas... E eu não tenho que ser aqui como é que era o nome daquele? O gato mestre? Não, eu vou ver o Juninho em campo com o Flamengo pela primeira vez. Ninguém viu. Vamos ver como é que esse negócio vai dar certo. Mas pelas entrevistas, pelo que a gente vê que ele já desenvolveu em campo, ele pode oferecer uma situação tática diferente. Porque os outros atacantes, o Gabigol, ele era um cara que ele podia ser um segundo 9. Saindo da área, ajudando o Pedro. Ele fez isso no Flamengo. Os outros atacantes têm mais características de ponta. Vão mais abrir o jogo. O Juninho pode ser que ele seja um segundo atacante. Quase um Gabigol. Estou querendo fugir disso, mas quase que o Gabigol representou. Né? Sendo um cara para jogar atrás do Pedro, sendo um cara para ficar na área para o Pedro sair.
eu acho que pode ser uma situação tática interessante para o Felipe daqui a algum tempo. A gente conversava na redação, Jailson, e a gente tem conversado, né, sobre jogadores que estão na casa, mas que também podem ser reforços. Saiu uma matéria, uma entrevista com o De La Cruz, porque a gente falava sobre o Alcaraz, pelo valor pago pelo Flamengo, mas o De La Cruz também fala que ele sente que ele precisa devolver ao Flamengo o valor que foi investido, a responsabilidade da expectativa da contratação dele. Também é um nome que não foi o que talvez a gente... do que ele foi na Argentina. No River Plate, concordo com ele. Que bom que ele tem essa leitura. Concordo com ele, porque realmente dá para ver que tecnicamente é um cara acima da média, é um cara que é muito bom, bate com as duas pernas, enfim, bate falta, só que fisicamente não entregou no ano passado. Então, como a gente estava falando que o Alcaraz precisava entregar em 2025, acredito que o De La Cruz também tem essa linha. E só finalizando aqui rapidamente em relação a sistema tático que o Felipe Luiz está utilizando, penso que o Bruno Henrique jogou contra o São Paulo um pouco mais aberto. Na linha de 4 meias, né? Ele jogou aberto. Se o Arrascaeta voltando, o Bruno Henrique provavelmente será empurrado e pode fazer essa dupla com o Juninho. Pensando num 4-4-2 básico. O Arrascaeta com menos função defensiva pela esquerda, que é o que ele gosta de fazer, cortando para dentro, os dois volantes, o De La Cruz e o Pulgar, e o Gerson pelo lado direito, com o Wesley passando. E aí o Juninho sendo esse cara de um pouco mais de movimentação junto com o Bruno Henrique, e aí pode rolar um revezamento, porque a gente sabe que não é a função que o Bruno Henrique gosta de fazer. Mas já pode ser um revezamento de dois caras rápidos, muito velozes. Então, tendo o campo para correr, pode ser um bom sistema para o Felipe Luiz. Veremos, então, que... Legal a reportagem. Me chamou a atenção, principalmente, um dos companheiros dizendo que ele é mais rápido que o Vitor Roque. O homem, então, é rápido, hein, professor? Eu só faria uma diferença. Aí, velocidade é uma coisa, rapidez é outra. Para a função dele, o que se espera, porque velocidade você imagina o jogador de lado. Não é isso. É rapidez, é mobilidade. Né? Um dos colegas tocou até no assunto que ele poderia jogar com o Pedro por ser móvel. Né? Então... Mas juntou as duas coisas ali que você diferenciou. Eles falaram de rapidez de raciocínio, de mobilidade. Muito isso. E falaram de velocidade também, não foi? É importante, mas eu acho que se ele for o jogador móvel... De ganhar na corrida do zagueiro mesmo. Isso. Chegar antes. Antecipação. Né? E oportunismo também. O jogador que vem com muitos gols marcados, vamos ver. Lembrando que vai ser apresentado hoje, não é isso? Vai ser apresentado hoje à tarde no Flamengo. Diga. O Felipe Luiz, depois do jogo contra o São Paulo, ele foi questionado sobre o Bruno Henrique não jogar como referência na ausência do Pedro. Tanto é que ele tentou outros cenários, até o Alcaraz circulando por ali como referência. E o Felipe Luiz deixou muito claro que ele enxerga o Bruno Henrique como um jogador de lado e que ele quer proporcionar ao Bruno Henrique a maneira como ele jogava, principalmente em 19 e 20, atacando esse espaço por ele. Com o Felipe Luiz de lateral. Com o Felipe Luiz. E assistia isso bem de pertinho. E o Felipe falou, ele dialogava com o Gabi, ele em algum momento entrava na área, mas ele era esse jogador do espaço pelo lado esquerdo. O Juninho, por exemplo, por mais que tenha velocidade, não é esse jogador. O Juninho é um jogador de praticamente um segundo atacante. E aí ele pode ter um encaixe legal, até mesmo quando o Pedro voltar. O Juninho, nesse primeiro momento, deve ser encaixado como essa referência mais móvel lá na frente, mas quando o Pedro tiver à disposição, não há nada que anule a possibilidade dos dois jogarem juntos por essa característica do Juninho. Eu vejo como um reforço interessante do Flamengo, é uma necessidade, principalmente por essa lesão do Pedro, embora tenha características diferentes, mas é o Flamengo tentando fazer algo diferente, tentando buscar um jogador fora do radar e um jogador com potencial de mercado europeu. O Sevilha tinha interesse nele, então é uma aposta, não dá para tratar de outra maneira. Para o Flamengo, queira ou não, é uma aposta, mas uma aposta que faz sentido pelo que o Felipe Luiz enxerga para o elenco, enxerga para o time. E nessa ideia, num começo de temporada sem o Pedro, o que o Felipe ensaiou casa perfeitamente com a característica que o Juninho tem. Esse cara mais móvel, o Alcaraz, por exemplo, jogou no improviso, no sacrifício por ali, mas tem muita dificuldade de jogar como uma referência, porque não tem essa velocidade do Juninho, essa mobilidade e o cacuete de centroavante, que é diferente. E o Juninho se encaixou muito bem no Cuiabá, fazia essa função, vai ser muito mais cobrado, vai ter muito mais holofotes, muito mais pressão no Flamengo. Ele é popstar lá, você viu? Não consegue nem ir num restaurante tranquilo. Não, tem moral. E, de fato, fez boas temporadas por lá, mas
é um jogador que no Flamengo, pensando em característica técnica, se encaixa nesse primeiro momento. Inclusive sem a bola. Porque além da questão da velocidade, de ser o cara, de ser o centroavante, de atacar as costas dos defensores, a velocidade dele ele usava muito para pressionar na saída assim, do adversário. E é algo que o Felipe Luiz quer muito. Então acho que nesse ponto também a característica acaba casando, pode ser bem interessante. O Carlinhos, por exemplo, que é a alternativa, tem jogado no time do Carioca. Não tem essa característica. O Carlinhos é centroavantão, jogador de área, principalmente para jogo aéreo. Então, para as ideias do Felipe Luiz, eu vejo que foram buscar realmente um cara com características do Juninho. E não tem grife, de fato, não é um jogador ali que estava no cenário principal do futebol europeu, mas eu vejo que, por representar até uma quebra com o que o Flamengo vinha fazendo antes, na gestão do Landim, que era muito assim, esse reforço badalado, o cara para chegar e jogar, eu vejo que o torcedor rubro-negro tem de receber o Juninho no primeiro momento com boa vontade, com bons olhos, não ficar nisso de, mas esse cara, vamos ver se tem potencial para vestir a camisa do Flamengo. Só dele ser contratado de um clube como o Flamengo, prospectar o Juninho, significa que ele tem potencial. E dentro das características de jogo do Felipe Luiz, tem boas possibilidades de dar certo no primeiro momento. Esse fato dele não ter grife e de chegar logo depois da saída do Gabigol, não pode atrapalhá-lo? Depende do que ele entregar logo de cara. Se começar aquele barulho... O torcedor não tem essa paciência que o Breiner está falando. Não vai ter. Mas não é injusto com o cara também colocar esse rótulo? Ninguém no Flamengo chegou, trouxemos um substituto para o Gabigol. Ninguém vendeu essa expectativa lá dentro. E o torcedor não pode cair nessa. É claro que fica um vácuo com a saída do Gabigol, por tudo que ele representava. Mas o torcedor do Flamengo também não é bobo de achar que, nossa, se o Gabigol estivesse ali... Peraí, por mais que o Gabigol tivesse ganhado a Copa do Brasil, feito gol em final e foi decisivo, mas as últimas temporadas dele não foram boas no Flamengo. O próprio Gabigol não vinha preenchendo esse vácuo. Exato, então fica um vácuo mais do personagem, mais do ídolo, do que necessariamente do jogador. E para o que o Felipe Luiz pretende, o Juninho tende a ser mais útil do que o Gabigol era, porque não era característica do Gabigol entregar isso que o Felipe Luiz quer ali para referência de ataque. E eu espero que não tenha essa cobrança excessiva, embora que possa ter, porque é de um clube do tamanho do Flamengo, mas acho que uma parte importante também que deve ser considerada em questão de cobrança é da porta para dentro, e o discurso da porta para dentro é justamente de paciência, ou de mapear o jogador certo. Então, assim, é um novo perfil. Então, acho que pelo menos da perspectiva de comissão técnica, de diretoria, o fato de não ser um cara com tanta visibilidade como o Gabigol, até pelo próprio discurso do Boto desde o começo. Então, acho que ali a mentalidade do Flamengo vai ser muito mais de construir passo a passo essa relação com o Juninho. Visibilidade se conquista também. Ele está tendo a grande oportunidade da carreira dele até aqui. Foi uma escolha consciente, ele poderia ter optado por ir até para mercados melhores da Europa. Está indo para o Flamengo, acho que a gente tem que apostar também nessa questão do profissional. O profissional está ciente disso. É um jogador que mostrou qualidades, não ainda na competitividade de um futebol como o do Brasil, mas que já mostrou qualidades. Eu acho que, de cara, ele merece esse voto de confiança. Quem eu vejo uma certa semelhança de casos, mas numa posição muito diferente, é o Pablo Mari. O Pablo Mari chegou sem grife. Não era tão conhecido. E arrebentou no Flamengo. É verdade, mas... Tem uma semelhança? Só que eu acho que a cobrança em cima do atacante é muito maior, né? Ainda mais quando é para, teoricamente, substituir o Gabigol. Teoricamente não, na prática é isso, né? E o caso do Mari, ele é excepcional, né? Quantos Maris você tem? Então isso assusta um pouco. Eu tenho a impressão... Eu estou falando assim, eu vejo uma certa semelhança. E até no Flamengo, da era Landim, o Flamengo fez algumas movimentações de mercado que deram certo, não tão badaladas. Luiz Araújo, por exemplo, para mim foi um grande acerto. Não era aquele super jogador, até um jogador jovem que saiu do Brasil, voltou e no Flamengo hoje vejo como um cara super útil com potencial de ser titular. Então, o torcedor do Flamengo pode ter de se acostumar a uma nova era que vai continuar tendo dinheiro, o Flamengo ainda gera muita receita, mas a mentalidade do futebol vai ser diferente. Então pode ser que jogadores da base, assim como no Palmeiras, passem a ganhar mais espaço. Eu via o Pablo Lúcio, por exemplo, que jogou lá na Flórida. Para mim, fez um jogo muito interessante contra o São Paulo e é um jogador que, na base, tem
muita moral, um jogador vencedor na base do Flamengo, está há muito tempo ali, desde o Sub-12, e se mostrar serviço, nessa nova era do Flamengo, tem chance de jogar, tem chance de barrar medalhão. De La Cruz, por exemplo, fica pressionado, o próprio Pulgar, na zaga o João Vitor também deu uma resposta muito boa, o Cleiton, que já tem uma certa estrada de time principal, mais no banco do que jogando, mas pode ganhar espaço também. Então, se o Flamengo fosse pautar pelo que a diretoria prometeu, que é concorrência alta, mas não necessariamente um elenco formado só por medalhão, pode ter espaço para jogador da base, pode ter espaço para jogador fora do radar, com menos grife. Então, o De La Cruz, por exemplo, não vai jogar só na grife. Se não melhorar o rendimento, pode ser que tenha até menos minutos do que no ano passado. Então, o Flamengo está com essa ideia, resta ver como vai ser implementada, resta ver se vai ter estofo ali para bancar e como o trabalho do Felipe Luiz caminha nesse começo de temporada, mas eu vejo como uma perspectiva positiva. Um clube mudando sua mentalidade, se pautando mais por profissionalismo, e é natural. O jogador que der resposta em campo vai jogar independentemente de ser medalhão ou não. Porém, há um medalhão no radar do Flamengo. E medalhão no sentido positivo, não no sentido pejorativo. Medalhão que eu falo agora no sentido de um jogador experiente, jogador conhecido por todos, que é o Danilo. Danilo, lateral, zagueiro, atualmente mais zagueiro do que lateral no futebol italiano, na Juventus. Seria um bom nome para o Flamengo? A gente tem números dele nesta temporada pela Vecchia Signora. Pela Juventus, 16 jogos, 8 como titular, média de 50 minutos por partida. Uma assistência, e temos as médias aí de desarmes por jogo, de duelos vencidos e de posses recuperadas por partida. Um bom nome, professor Celso? Até porque ultimamente tem sido mais zagueiro que lateral. O Flamengo precisa de zagueiros. Perdeu o Fabrício Bruno, perdeu o Davi Luiz. Então eu acho que ele se encaixaria mais aí, seria uma história muito parecida com a do Alexandro do outro lado, né? Os dois jogadores até meio se confundem, assim, são... Se não me engano, os dois já jogaram juntos na Juventus, também, como zagueiros. Então, acho que qualifica. Jogaram juntos no Santos. Qualifica 2011. muito. Mas aí como laterais. Como laterais. Qualifica muito. É um caso diferente do Juninho, não só porque Danilo é um mundialista, né? Um jogador muito mais conhecido do que o Juninho, porque posições diferentes. Eu acho que no caso do Juninho é uma posição no time chamando alguém. No caso do Danilo, é um lugar no elenco, para qualificar muito. Esse sim atende ao requisito que o Juninho não tem, né? Esse dispensa apresentações, mas qualifica demais. E acho legal também, até voltando um pouquinho o que o Felipe Luiz falou na reta final do Brasileiro, quando o Flamengo já tinha vencido a Copa do Brasil e ele fez muitos testes. E ele teve uma série de jogos com linha de 3 zagueiros e ficou para mim muito marcado. Falou, eu tenho muito claro que você tem que ter 2 sistemas. E por isso que ele testou uma formação com 3 zagueiros. Então, de repente, se for algo que ele for utilizar eventualmente, essa questão do zagueiro, ainda ele ser um zagueiro com história de lateral, acho que isso ajuda muito. Tanto ele quanto o Alexandre, dessa profundidade não só de peças no elenco, mas de características de jogadores para formações que ele possa adotar ao longo da temporada. Não estou falando que a partir de agora o Flamengo vai jogar sempre com 3 zagueiros. Não. Acho que o Flamengo vai manter a estrutura com 4 defensores, mas eventualmente pode usar, porque foi isso que o Felipe Luiz testou e falou abertamente na reta final da última temporada. Então o Danilo pode ajudar nesse sentido. E eu também vejo ele sendo muito mais zagueiro hoje, até pela carência do elenco do Flamengo, sem falar da rodagem. Não vive o melhor momento, né? Um jogador que já teve a sua melhor fase, mas ainda assim, no nível do futebol brasileiro, acho que é um cara que vai jogar, tem tudo para performar muito bem e oferecendo toda essa possibilidade que ele oferece, tanto de versatilidade como defensor, como zagueiro ou como lateral. E de qualquer forma, o Flamengo vai precisar de um lateral a mais para a temporada, porque se o Wesley continuar jogando o que está jogando, vai ser inevitável a saída dele no meio da temporada. Então já é um jogador no radar do futebol europeu, jovem, que tem performado. Então o Flamengo já precisa se precaver nesse sentido, só que o Danilo, outra característica, um lateral mais defensivo, o Wesley é muito apoio, é muita profundidade, muita velocidade, então também vai precisar pensar em sequência de temporada, no médio prazo, também para uma reposição, caso o Wesley saia com características de lateral de apoio, até porque o Varela, jogador com característica mais defensiva também. E o Danilo hoje,
Hoje ele é um zagueiro que pode ser lateral. Ele não é mais o lateral que é também zagueiro. Nesse momento da vida dele. Aí tem que ver também em termos de composição de elenco. Porque aí vai faltar alguém que dê o apoio que o Wesley dá hoje, na saída do Wesley, né? Mas aí é um outro momento. Não, mas para o primeiro semestre estaria bem resolvido. Exato. Aí... Até pensando em Mundial. Wesley ficando, Danilo seria essa alternativa, jogando na zaga eventualmente, Varela perderia espaço, mas depois vai precisar, caso venha o Danilo, de repensar essa reposição para dar ao Felipe Luiz a característica de um lateral ofensivo também. Estou tentando lembrar aqui quantos laterais que viraram zagueiro na história. Carlos Alberto Torres, capita. No Flamengo mesmo, Leandro. Até por problemas físicos, né? Ele é de Mauri Cowboy. Maldini também, o italiano Maldini, era lateral, virou zagueiro, não foi no final da carreira? Só lembramos de monstro aqui. Carlos Alberto Torres, Leandro. Só bicho grande. Maldini. Tem outros, se a gente for lembrar. O Vladimir voltou para ser zagueiro no Corinthians em 87. Essa eu não lembrava, foi? E ele não tinha altura de zagueiro, né? Mas foi um lance ali do Vicente Matheus. Ele volta rapidamente em 87 e ele encerra como quarto zagueiro. Curioso essa posição de lateral ao longo da história. Muitos laterais que depois viraram meio-campistas, aí tem como o Júnior, Felipe, como o Leonardo, o Serginho, Felipe, do São Paulo e do Milan. Serginho, e muitos laterais que viraram zagueiro. É uma posição difícil fisicamente, hoje em dia cada vez mais, e que pelo jeito o cara acaba tendo, não sei por que acontece, a visão de campo, e o cara acaba se adaptando. Também historicamente, tem tantos exemplos. Físicas, né? Por questões físicas, às vezes o cara não consegue correr mais, mas zagueiro, ou vai para o meio campo, porque os caras jogavam muito, né? E por essência, o lateral é considerado um defensor. Ele pode ser um lateral de apoio ofensivo, mas ele parte no time como um defensor. E por isso... Mas virou muito atacante com a evolução, com o passar dos anos, apesar que lá em 70 o Carlos Alberto já... Mas em guia europeu, o lateral tem um D na frente, de defensor. É defensor. E o lateral, principalmente o cara que joga na Europa, na Itália, sobretudo, ele precisa ter uma leitura tática defensiva muito acima da média, em comparação a outros jogadores. E o Felipe Luiz, por exemplo, viveu isso na carreira com o Simeone. Ele aprendeu muito em termos de fechamento de espaço. Ele jogava como um lateral, sim, mas era defensor em essência. E com essa característica, construtor como ele sempre foi, se adaptou fácil quando precisou jogar como um terceiro zagueiro, porque ele já tinha uma leitura tática defensiva privilegiada, principalmente pelo tempo que jogou na Europa. Então o Felipe Luiz é um cara que cobra isso. O Wesley, por exemplo, teve de evoluir defensivamente, porque não é só o lateral ofensivo, ele melhorou muito defendendo, marcando. Então é algo que o Felipe Luiz vai cobrar de qualquer lateral. E se usa muito mais, talvez, hoje em dia no futebol. A gente citou agora há pouco o Guardiola, né? Atualmente no Manchester City. O próprio Abel Ferreira, quantas vezes direto, né? o Piquerez vira zagueiro. É um híbrido, né? É um híbrido. A saída com o zagueiro pelo lado. E às vezes até mesmo quando o jogador mantém a posição de lateral, às vezes ele muda o perfil dele. Às vezes tem lateral que ao longo da carreira é o cara que dava profundidade, avançava bastante. Depois de um tempo se torna o cara que hoje é conhecido muito como construtor. Então o lateral que cai por dentro, ajuda ali, trabalha junto com o volante, ou quando ele não fica recuado e faz uma linha de 3 com a dupla de zaga. Então, assim, pode ser de repente até o caso do Danilo, que atue como lateral direito, mas quando o time sair, se estiver atuando, por exemplo, um Ayrton Lucas, um cara que dá mais profundidade, ele faça uma linha de 3 e sai só para dar um exemplo, né? Não necessariamente vai acontecer isso. Então, às vezes, o cara, mesmo que mantenha a posição, ele muda a característica ao longo da carreira da forma dele jogar como lateral. Só que aí tem que balancear, né? Dois exemplos. Sim. Danilo e Alexandre. Nem todo mundo nem os dois subirem. O problema da seleção brasileira para o Flamengo, né? É isso aí, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Amanhã é dia de guerra e o Flamengo não para no Mercadão da Bola. Anunciou já Juninho, Danilo, tá chegando o Jorginho, tem outros nomes aí especulados que eu acabei de ver, né? O Flamengo também tentou atravessar a negociação com o Neymar, só que o jogador irá, né, jogar no Santos, até porque, né, o Neymar ali com o Santos quer comprar o Santos, né? Quer deixar, quer fazer com que o Santos vire SAF, né? Então assim, o Flamengo
não irá avançar nas negociações com o Neymar, só que eu estou muito confiante nesses atletas que estão chegando. O Flamengo está tentando fazer uma engenharia financeira para contratar o Jorginho, não é uma contratação fácil. Então, assim, amigas e amigos, vocês podem ficar tranquilo que qualquer novidade, eu vou retornar aqui, vou atualizar vocês sobre tudo que está acontecendo. O Flamengo não para no Mercadão da Bola, né? Tendo em vista que, assim, tem muitos atletas que o José Boto quer contratar mais um meio-campista. Então, qualquer novidade eu falo para vocês, vou trazer aqui para vocês. O nome do Arthur, ex-Grêmio, também tá no radar de bala. Tem diversos jogadores que o Flamengo está analisando para reforçar ainda mais o elenco rubro-negro, tendo em vista que o Super Mundial é no meio do ano. Então é isso, amigas e amigos. A qualquer momento estarei de volta. Se inscreva no canal, deixa o like, né? Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!